sentar. Em nome de Jesus, no Evangelho de Mateus. Aleluia, Jesus. Capítulo de número 9, verso de número 1. É ceia do Senhor. Nós nos alegramos, irmãos, pela rica oportunidade que o Senhor tem nos dado. Deus é bom. Deus é bom. Evangelho de Mateus, capítulo de número 9, verso de número 1. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Você está do lado de alguém aí que ainda não encontrou? Ajude esse irmão, essa irmã, em nome de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 9. A irmã poder apagar a luz para nós vermos aqui também no Data Show. Aleluia, amém. Nos diz assim a palavra do Senhor. E entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil? Dizer: Perdoados estão os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Eu quero que você leia comigo também o Evangelho de Lucas, capítulo de número 23, verso de número 33. Evangelho de Lucas, capítulo 23, verso de número 33. Aleluia. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 23, capítulo 23, verso de número 33. Todos acharam, irmãos? Nos diz assim: E quando os irmãos estão procurando? E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Amém? Tome teu assento, pode ficar à vontade, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, eu quero dar tema a essa mensagem: Jesus perdoa a todos. Jesus, Ele perdoa a todos, sem acepção. Olha, se nós temos uma dívida, se nós adquirimos uma dívida, seja com quem for, uma pessoa da sua família, um estranho, você faz de tudo para, em dado momento, resolver essa pendência. Você trabalha mais, faz horas extras, você tenta de alguma maneira pagar essa dívida, às vezes com parcelamento. Você tenta, em algumas vezes, ali até mesmo vender algo, dispor de algo para pagar essa dívida. Porque você tem um compromisso, você tem algo que você adquiriu. Então a dívida, ela precisa ser paga. Mas e quando a dívida é com Deus? Como pagar? Como eu poderei pagar uma dívida com o Senhor? No Evangelho de Mateus, no capítulo 6, na oração que nós chamamos de oração do Pai Nosso, e na verdade a oração dominical, diz
que ali, no momento que o Senhor fala de pecado, ele chama de dívida. A tradução grega para pecado, literalmente vem como dívida. Dívida de quê? Nós pecamos contra as leis do Senhor, nós pecamos contra a palavra do Senhor, desde o princípio a humanidade pecou, então ela tem uma dívida. Ela tem uma dívida com o próprio Deus. E como pagar? Como resolver? Não dá para parcelar? Não dá para fazer um financiamento? Como pagar uma dívida com o próprio Deus? Transgrediu a lei do Senhor, errou. Como eu e você poderia pagar? Não há meio, não há modo, não tem como, não há meio próprio, não há meio nem emprestado de quitar essa dívida com o Senhor, de pagar o que eu devo a Ele. Então, se humanamente não tem jeito, Deus, Ele oferece o perdão. Já viu quando você está devendo muito e alguém fala, não, amigo, deixa para lá, quando eu precisar, aí eu te falo, você me ajuda? Tem pessoas que perdoam dívidas, sim ou não? Só que essas dívidas são pagáveis. Deus está pronto para perdoar uma dívida impagável. E como é isso? Perdão é um ato de Deus, de graça e amor perfeito, sem acepção. Perdão é um ato de Deus, só teria uma maneira, Ele nos perdoar. Ele resolveu o problema das nossas dívidas, e Ele resolveu. E Ele colocou alguém no meu e no seu lugar capaz. Ele preparou, Deus fez um plano para livrar a mim e a você, para livrar a nossa vida de uma dívida, que essa dívida nos levaria à condenação. Estaríamos condenados, mas o Senhor veio e nos perdoou em Cristo Jesus. Então, em Jesus, há perdão para todos. Há perdão para todos. Não tem idade e não tem pecado. Lista de pecado. Há perdão para todos. Então, Jesus perdoou a todos. Um dos exemplos do perdão de Jesus é o perdão que o Senhor deu à mulher adúltera. Lembra, o texto bíblico vai dizer que uma mulher foi pega em flagrante de adultério. Ela foi pega no ato. E a lei de Deus era clara. Se for pega em adultério, pego quem está praticando, então essa pessoa morrerá. Esse homem, essa mulher morrerá. E Jesus, estando ali na Galileia, vieram então os doutores da lei, aqueles que conheciam toda a lei, e trouxeram aquela mulher. Se ela foi pega naquele instante, ela veio do jeito que ela estava. Eles trouxeram ela, e quando trouxeram até Jesus, aquela mulher, ela fica de rosto ali, com certeza, ali diante dos seus acusadores, como uma pessoa sem defesa alguma. O que ela fez estava contra ela. Ela havia feito algo errado. Ela estava ali, não era inocente. Havia ali uma dívida sobre ela. E aqueles homens cercaram aquela mulher, olharam para aquela mulher, olharam para Jesus e disseram o que estava escrito na lei, na palavra. Disseram para Jesus, olha, a lei que Deus deu a Moisés diz que essa mulher tem que morrer. Essa mulher precisa ser morta, e a morte era decidida. Apedrejamento estava na lei. Ela seria apedrejada, ela seria morta. E aí Jesus olha aquela multidão de pessoas. A Bíblia diz que Jesus escreve no chão. Nós não sabemos o que Jesus escreveu no chão. Nenhum dos evangelhos vai dizer o que ele escreveu.
Mas naquele momento, Jesus olha para todos e ele então dá uma solução que ninguém pensava ter. Irmãos, tem coisa na nossa vida que você não vai ver solução, só Deus para te dar. Só Deus. Vai estar tudo fechado nos seus olhos naturais, você vai falar, não tem mais jeito para isso. Não tem solução para esse problema. Não tem jeito para essa necessidade. Aí nós recorremos a Deus. Porque Deus tem solução para tudo. Deus resolve qualquer situação. Aí olhando para Jesus, ele veio com a solução, como sendo Deus, conhecendo corações, conhecendo, discernindo ali a mente. Então ele disse, olha, quem nunca pecou contra Deus, que seja aquele que lance a pedra. Quem não tem pecado aqui? Você se considera puro? Há uma pureza? Pode jogar a pedra. Jesus, ele não disse que aquela mulher estava certa. E Jesus não disse que os acusadores estavam errados. Porque se Jesus fizesse isso, irmãos, ele iria contra a palavra do Pai. E ele não veio para dizer que o Pai falou era para ser esquecido. Não, ele diz, eu vim cumprir. Ele não disse que um lado estava errado, e ele não disse que o lado estava certo ou errado, mas ele diz, quem não tem aqui? Aí como que eu sei se eu tenho pecado ou não? Minha consciência. E escute, você não é colocado como juiz para dizer quem tem ou quem não tem, porque a consciência acusa. O juízo de Deus, ele é tão perfeito, igreja. Deus é tão perfeito que no julgamento dele, ele vai julgar pela sua consciência. A sua consciência, presta atenção. Deus vai julgar Elisângela. A Bíblia diz que então eu tenho um registro diante do Senhor do dia 11 de fevereiro de 1984, o dia do meu nascimento. O dia que ele vai me chamar, eu não sei. Mas eu tenho um registro, e esse registro começou no dia 11 de fevereiro de 84. E eu tenho uma história, hoje eu tenho 40 anos. E o Senhor tem a minha história escrita até essa data. E o dia que ele me chamar, ele vai dizer, Elisângela, no ano de 2007, no mês fulano, está tudo registrado. Não tem como eu fugir, porque é a minha consciência. Você entende isso? Por que Deus vai julgar retamente? Porque se a sua consciência não te acusa, nem Deus. Mas como você não dirá a verdade diante de um Senhor que conhece a mente? Como fugirá? Como que você vai fugir de Deus, igreja? Como você vai fugir do Senhor que conhece você antes que os seus ossos fossem cobertos pela carne no ventre da sua mãe? Como fugirei de alguém que me fez, que me criou e me deu toda a oportunidade? A minha consciência será o julgamento certo. E aí Jesus apela então para a consciência. Olha sua consciência, como você está? Você pode jogar a pedra? E a consciência de todos acusaram a si mesmo. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ninguém atirou. Ninguém. Imagina o silêncio. Irmãos, quando alguém ia para o apedrejamento, pegava a pessoa e já ia jogando, levando ela para fora da cidade, porque não poderia ser apedrejado dentro da cidade de Israel. E todos estavam ali, cada um se munia com a sua pedra. Era munição. Lembra de Estevão? Tiram as roupas de Estevão, coloca na mão de Saulo, que depois é Paulo, e joga ele e começa a arremessar pedras. Imagine uma por uma das pedras sendo jogadas ao chão. Ah, eu não sou puro o suficiente, vou largar minha pedra. Ah, aquele dia eu fiz isso, vou largar minha pedra. Ah, eu estou no templo, eu estou na casa do Senhor, mas eu tenho umas coisas ruins aqui dentro. Eu tenho umas mágoas, eu tenho umas amarguras, eu tenho alguns sentimentos que não agradam a Deus, eu vou largar minha pedra.
Eu tenho problema com o irmão que eu congrego, vou largar minha pedra. Eu brigo de vez em quando lá em casa, ninguém sabe, eu vou largar minha pedra. Eu sou mesquinho, eu vou largar minha pedra. Eu não abençoo ninguém, eu não cuido, não me preocupo com ninguém, vou largar minha pedra. Eu não amo o meu próximo, eu vou largar minha pedra. Todos largam uma pedra. Todos largam uma pedra. Não fica nenhum acusador. Ninguém. Aquela mulher estava ali, com a sua vergonha. Jesus, santo, sem pecado, o único que poderia cumprir a sentença da lei, o único que poderia atacar a primeira pedra, e 10 pedras, e 50 pedras, e 70 pedras, até que aquela mulher morresse. Mas, quando ele levanta do chão, ele olha para aquela mulher com certeza, cabeça baixa, e diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Onde estão os teus acusadores? Ninguém ficou. E aquela mulher ali olha, e ela vê que as pedras estão ali, mas nenhuma foi atirada. Então ela diz: ninguém ficou. Aí Jesus, que podia cumprir a sentença, ele diz: eu também não te condeno. Eu também não te condeno. Jesus perdoa a todos. Pega no adultério, suja. Jesus perdoa a todos. Eu não te condeno. E libera aquela mulher para que ela volte para a casa dela. E aquela mulher teria uma segunda oportunidade. Jesus, ele perdoa a todos. Não foram somente o povo que vinha até Jesus com alguma demanda, com algum problema pessoal. Jesus também perdoou a Pedro. Sim, o escolhido. Pedro, que ele escolheu. Quem escolheu foi Jesus. Jesus viu o barco de Pedro. Tinha outros barcos, mas Jesus escolheu o barco de Pedro. Foi Jesus que te escolheu. Foi Jesus que te escolheu. E Jesus não escolhe por coincidência. Jesus escolhe por propósito. Por propósito. A gente olha e fala: como é que Jesus escolheu a mim? Não é assim? Pelo menos eu, né, irmãos? Pelo menos eu, que não me esqueço de onde Deus me tirou. Eu digo: Senhor, é bom demais, o Senhor é bom demais. Como é que o Senhor foi escolher a mim? Como é que o Senhor me achou lá naquela bagaça, estava tudo errado? Jesus escolheu Pedro. Aí Jesus chama ele, entrou no barco, operou o milagre. Pedro estava calado, frustrado, não deu certo o que ele queria. Aí Jesus, depois que prega, depois que anuncia as verdades do reino, ele olha para Pedro e diz: vai lá com o seu barco. Pedro era um pescador profissional, tinha tentado pescar a noite toda e não pegou nada. Sabe quando você tenta, não dá certo? Nossa, eu estou pelejando, gente, eu estou tentando resultado, não dá certo. Eu não estou parado não, pastora, eu estou pelejando essa vida. Eita, vida difícil. Eu estou pelejando de todo jeito. Você acha que eu estou sentado lá em casa? Não, eu levanto cedo, eu tento isso, eu tento aquilo, nada está dando certo. Ei, Pedrão, joga a rede, puxa a rede, joga a rede. Só conseguiu se cansar, nada. Aí ele ouve Jesus. E Jesus não falava bonito, Jesus falava com autoridade. Irmãos, eu gosto de pensar nisso. Negócio não é beleza do que você fala, negócio é autoridade que você tem no que você fala. Jesus falou com autoridade, fez o discurso. Imagina Pedro sentado, pegando a rede e tudo, e olhando para aquele homem. Rapaz, ninguém fala assim. Os fariseus não falam assim. E aí Jesus manda ir a largo e ele vai, né? Joga a rede. Mas a rede já estava toda enrolada. Já tinha lavado a rede.
Já tinha enrolado a gente. Gente, eu vi uma vez pescador com esse negócio de rede. Esse negócio de rede não é facinho, não. Esse negócio pesa. Eu vi uma vez, eu até cheguei perto, falei com o homem. Falei, isso aqui, essa labuta que o senhor fica aqui. Ele falou, é. Falei, nossa, é difícil, né? Não vou viver da pesca, não. A pesca não é legal. Então eu olhei e vi aquele trabalho, aquele tanto de coisa que você tem que jogar, depois você tem que puxar, dá trabalho. Aí tudo está enroladinho, prontinho, vou dormir durante o dia, volto a pescar à noite. Jesus fala, lança a rede. Lança a rede. Pedro estava acomodado. Gente, tem gente que se acomoda até com problema. Tem gente que se acomoda com o problema. É o casamento que não está bom, e tu fica acomodado, fazendo de conta que não está acontecendo nada, né? É a vida familiar que não está legal o negócio. Mas você faz de conta que não está acontecendo nada. Vai empurrando, né? Com a barriga. Aí Pedro acomodado, Jesus falou, lança a rede. Ele olha para Jesus e fala assim, ó, tentei muitas vezes. Não estou aqui na preguiça, não. Tentei várias vezes. Mas por causa da tua palavra, mas através da tua palavra, porque o Senhor é quem está falando comigo e vi autoridade, então eu vou lançar a rede sobre a tua palavra. Irmãos, Pedro nunca viu uma pescaria daquela. Um homem que conhecia o mar da Galileia, mas não conhecia a provisão do próprio Deus. Você conhece muita coisa, mas se não teve experiência com Deus, seu conhecimento é raso. Você pode achar que sabe muito, que sabe viver, que sabe resolver. Você pode olhar para você e dizer, eu sou capaz, eu faço, eu aconteço. Rapaz, Deus é maior, Ele é o nosso Pai, Ele está acima. Acima. Pedro lançava, nunca viu tanto peixe. Irmão, se for estudar essa pesca maravilhosa, é um milagre escandaloso, porque aquele lugar era pequeno para tanto peixe. O barquinho era humilde. E a Bíblia diz que ele começa a puxar, Irmãos, ele está tentando trazer os peixes para dentro da rede. E era tanta provisão que o barco estava quase indo a pico. Aí ele clamou, André, vem ajudar. É peixe demais, eu nunca vi isso na minha vida. Presta atenção, Deus faz, e o que é pequeno é a sua condição, o poder dele é tremendo. Irmãos, o que Deus faz é tremendo. O que é pequeno é a nossa condição. O que é pequeno é o nosso entendimento. Vou te dar um exemplo. Às vezes tem coisas que Deus está querendo falar com você. Deus está querendo te dar uma revelação nova, um discernimento. Deus está querendo falar, mas você não tem capacidade para ouvir, porque está ocupado demais com as coisas desse mundo e não pode perceber as coisas do Espírito. Não é porque Deus não tem, é porque a capacidade da gente é pequena. Aí Jesus olha, Pedro já olha para aquela provisão e Jesus diz, vem comigo, eu vou te promover pescador de homens. Ele gostou da promoção, foi com Jesus, ficava assim com Jesus, bem perto. Jesus tinha 12, de 12 tinha 3 mais chegados, de 3 tinha 1. E Pedro era um dos 3. Então, onde Jesus estava, pode ser que alguns não iam, como Filipe, mas Pedrão estava lá. Pedro estava lá. Tinha revelação que só Pedro, Tiago e João viu. Mais próximo. Quanto mais próximo, mais se conhece. Só que tem uma coisa tremenda de Deus, irmão. Quanto mais próximo de Deus, mais Ele vai revelar quem você é. É diferente. Você não tem como revelar quem Deus é, mas Ele revela para você quem é você. Ele vai revelar. Sabe por que a gente vai mudando quando a gente vem para a presença de Deus? Porque o Espírito Santo começa a constranger nosso coração. Você fala, rapaz, eu vou parar com esse negócio de xingar, moço. Rapaz, eu vou parar com esse negócio. Porque Deus vai mostrando as nossas falhas. Deus vai mostrando os nossos erros. Não é você que vai conhecendo a profundidade de Deus, é Ele que vai revelando aquilo que você nem sabia sobre você mesmo. Aí um dia está Jesus com Pedro
e Jesus está falando da sua morte. Aí Pedro, por ser um dos três, pensou, sou mais chegado, sou mais amigo. Aí ele disse, não, Senhor, onde o Senhor for, eu vou também. Aonde o Senhor estiver, eu darei a minha vida. E Jesus olha para Pedro e disse, não, hoje mesmo, isso era a semana da crucificação, hoje mesmo, isso era o dia da prisão. Jesus disse, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Que isso? Nunca. A gente pensa que a gente sabe mais que Jesus, né? Nunca, só tá doido. Não vou fazer isso não, vou ficar firme, tô crente na rocha. Não é assim, irmãos? Presta atenção, galo não é a ave que você conhece do terreiro. Não é. Galo não é o animal que você conhece do terreiro. Por quê? Porque ali, nos arredores do templo, não podia ter animal imundo. E ave era considerada animal imundo. Então, o galo era a troca da guarda noturna romana. Era como se fosse um sino, uma sirene. Não era a ave que ia cantar cocoricó. É isso, gente. Era a troca da guarda romana. 3. A noite era dividida em 3 turnos. E a noite começava às 6 da tarde. Já era o outro dia. Então Pedro acredita que não vai. Mas Pedro fez mais do que negar. Se você ler o Evangelho de Marcos, você vai ver que Pedro, quando ele estava ali, naquele pátio, naquele lugar, aí uma mulher começa a olhar e dizer assim, você parece com ele, você andava com ele, ei, eu te vi já, viu? Aqui o seguidor, aí mulher já não fala baixo, né? Mulher já gosta de fazer aquele, né? A barata, é mais ou menos assim, né? Aí já, olha, é aqui, ó. Aí o povo já começa a olhar. Ele, não, tá errado, sou eu não. Não conheço ele. Mas não era chegado? Não era um dos 3? Agora não conhece? Não conheço não. Segunda vez, nunca vi ele. A terceira vez que a mulher disse que ele era um dos discípulos. Por quê, irmãos? Jesus falava aramaico. Seus discípulos também falavam aramaico. Era um dialeto. Era uma língua que estava morta naqueles dias. Mas Jesus ainda falava com seus discípulos. E aí na terceira vez, ele se amaldiçoou. Marcos vai dizer que ele jurou, que ele praguejou, que não conhece Jesus. É mais do que dizer, tu está enganado. Ele espragueja. Eu não conheço esse homem. Maldito seja se eu conhecer ele. Irmãos, ele não somente, como ele se lança ali, palavras ruins, negativas, pragas. Se a gente conhecer o ditado ali, popular, ele fala sobre ele. E Jesus, o texto diz que os olhos de Jesus olham nos olhos de Pedro. Os olhos de Jesus, diz o Evangelho de Marcos, que olha os olhos de Pedro. Sabe o que é isso? Estão batendo em Jesus aqui. Estão esbofeteando Jesus aqui. Ele está lá no meio do povo dizendo, não conhece, não tem nada a ver com ele. Nada a ver com ele. Estão batendo em Jesus, tem falsa testemunha. E ele está dizendo, não vi. O galo canta a terceira vez, Jesus faz isso aqui. Jesus olha nos olhos de Pedro. E Pedro se lembra e começa a chorar. Pedro chora amargamente. Qualquer um podia ter negado Pedro, que andava junto, mas você, amigão, você era dos mais próximos. Mas Jesus perdoa a todos. Jesus ressuscita. Pedro vai pescar. Volta para o primeiro ofício. E Jesus vai lá onde Pedro está. Você é tão importante para Deus que aonde você estiver, Ele vai lá. Seja debaixo de coisas fáceis ou difíceis, sempre Jesus vai te encontrar.
Ele foi até Pedro. Ele chegou até Pedro. E quando ele vai chegando, irmãos, eles estão pescando. Olham de longe e João já diz assim: Pedro, é o Senhor. Aí quando ele olha, é o Senhor. Pedro estava não despido da sua capa, fica envergonhado. Os dois vão lá, mas ele corre para o barco. Aí ele corre para o barco. Aí aquela condenação, irmão, na mente da gente: mas você fez isso, rapaz? Olha como é que o adversário age. É por isso que eu falo, irmão, você não tem que ajudar o inimigo. Tem gente que fica sempre apontando: mas você é isso, você é aquilo outro, você é aquilo. Não, irmão, não vamos ajudar ele não. Ele já tem um exército ruim com ele. Vamos orar, vamos interceder, vamos clamar. Exorta, mas ama. Exorta, mas ama. Porque eu falo por mim mesmo: se eu vir alguém da igreja, eu na responsabilidade de pastorear as ovelhas de Jesus, porque ninguém é meu aqui, ó. Eu não tenho ovelha nenhuma. Essa igreja não é minha. Isso aqui é de Jesus. Estou cuidando das coisas dele. Mas se eu vir alguém aqui e chegar até a mim, que está vivendo uma vida errada, de acordo com a palavra, eu tenho a responsabilidade de chegar e exortar. Mas eu não vou condenar. Eu vou ensinar. Eu vou exortar. Eu vou orar. Eu vou interceder. E eu vou entregar para o Senhor fazer a obra através do Espírito Santo. Então Pedro com certeza se sentiu acusado. Ele não quer estar na presença do Senhor, mas Jesus vai até ele. Rapaz, Jesus não olhou no olho do traidor, mas Jesus está ali. Ele vai até ele e Jesus começa a conversa. Porque quando a gente está muito sem graça, você não sabe o que falar, sim ou não? Rapaz, passa situação que você fica sem graça, você fala: meu Deus, não sei nem o que eu falo. Aí o que acontece? Jesus chega até Pedro e diz para ele: Pedro, tu me amas? Ama? Tem amor aí? Aí ele vai dizer: eu amo. É aquilo que ele fala: estou arrependido, Jesus, aquilo lá que eu fiz, eu amo. Aí o Senhor vem e diz para ele: tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Pela segunda vez: Pedro, tu me amas? Ele diz: eu amo, Senhor, o Senhor sabe. Aí ele já está mais crente. O Senhor sabe, não dá para enganar o Senhor não. Eu não vou mentir não, o Senhor sabe que eu amo. Eu fiz o erro lá atrás, mas eu amo. Aí Jesus diz: então apacenta as minhas ovelhas. Quando Jesus pergunta pela terceira vez, aí Pedro fica triste. Ele pergunta pela terceira vez: Pedro, tu me amas? Aí o texto diz que ele fica triste. Fala: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus estava restaurando. Não era para acusar, era para restaurar. Jesus estava perdoando a blasfêmia de Pedro. Jesus estava perdoando a negação de Pedro. Sabe como, irmãos? Quando ele perguntava: Pedro, você me ama? Ama, então ainda você será pescador de homens. Ainda você vai cuidar das minhas ovelhas. Ainda você vai cuidar do rebanho. Pedro, tu me amas? O serviço é teu, não te manda embora. Hoje tem restauração. Eu te recebo de volta na missão. Pedro, tu me amas? Pega o cajado, rapaz, e vai trabalhar para mim. Não lançou fora. Não jogou fora. Pedro errou com Jesus, mas Jesus amou a Pedro. Jesus amou a Pedro, porque Jesus perdoa a todos. E Jesus perdoou a mim e a você. Quantas coisas nós já fizemos nessa vida. Eu já fiz. Eu não vou falar de você, eu vou falar de mim. Quantas vezes eu não servi o Deus verdadeiro? Quantas vezes eu estava mergulhada na idolatria? Quantas vezes eu fiz coisas pela fé que não era no Senhor? Fazia promessa, não tinha compromisso. Eu ia ouvir a palavra de Deus,
Mas eu não queria aliança. E como eu estava numa denominação que não tinha cobrança nenhuma, eu saía da reunião direto para a bebida, prostituição. Isso é a minha história. Quantos pecados eu cometi contra ele. Desonra de pai e mãe. Desonrar quem te colocou nesse mundo. Isso é pecado diante do Senhor. Quando a gente é jovem, a gente apronta tanto com o pai e com a mãe. E aí quando a gente fica mais maduro, faz de conta que não aconteceu nada. Aconteceu sim. Mentiu, desonrou, enganou, passou para trás. Aí a gente fica maduro. Não, minha mãe sabe que eu amo ela, meu pai sabe, né? Mas você aprontou muito lá atrás. Não ouviu os conselhos, não considerou. E tem muitos que não tiveram nem misericórdia. Sabia que a mãe e o pai estavam acabando, não dormia à noite e estava na rua. Deus nos perdoou. Perdoou as blasfêmias que saíram da minha boca. Sabe o que eu falava, igreja? Eu posso ser tudo nessa vida, menos crente. Rapaz, eu falava, não quero nem saber de crente. Ô povo ruim. Ô povo que grita. Hoje eu estou aqui gritando no seu ouvido. Como é que a gente não sabe de nada, gente? Sabe de nada, inocente. Se fala que não faz, se fala que não quer. Quando é festa, você está chorando para fazer. Já viu isso? Deus me perdoou. Deus perdoou os seus pecados. Jesus te perdoou. Quando ele vê aquele homem lá paralítico, todo mundo podia olhar e falar assim, será que não está na cara, Jesus, que ele está precisando é só de andar? Irmãos, é isso que você vê. Você vê alguém doente, porque a gente vê pessoas doentes, muito doente, você olha para a pessoa. Quando eu não tinha Jesus, eu já olhava e falava, nossa, tem que sarar. Não falava nem cura, né? Tem que sarar. Nossa, vamos pedir para fulana de tal. Era tanta gente, irmão, que eu acho que fazia fila. Era santa para isso, santa para aquilo, santa para aquilo outro. Era assim a minha vida. Então você procurava até achar das causas impossíveis. Mas você falava o quê? Tem que sarar. Irmãos, a cegueira é a pior coisa da nossa vida. Eu falo isso porque eu já estive na condição de cega. Em 2007 eu saí do hospital, aqui desse hospital evangélico, presbiteriano, com ambulância pequena, eu, meu esposo e meu pai. E o médico dizendo assim para mim, olha menina, eu não sei se seu pai chega vivo. E ele estava num estado terrível. E eu entrei naquela ambulância, fui da parte de trás, meu bem foi na frente, com o motorista, e eu chorava, eu desesperada. Irmãos, eu chamei tudo quanto é santo, só não veio os que estavam ocupados. Eu clamava misericórdia, e aí não tinha nada para clamar. Irmãos, olha para ver o que é ignorância. Eu pedia para minha avó que tinha morrido, porque eu acreditava que ela cuidava dele. Olha para você ver isso. Porque hoje eu estou aqui em cima, você pensa que eu já não tive do outro lado, eu já tive do outro lado. Não nasci assim não, nasci de novo. E eu chorava, e teve um momento chegando em Diara, meu pai falou, estou morrendo. Eu olhei para ele e falei, você não faz isso comigo, desesperada. Porque ele foi meu pai e minha mãe. E eu disse, o senhor nunca fala isso para mim. O senhor não fala isso para mim, desesperado. E ele falou para o meu bem, eu não aguento mais, eu não consigo essa viagem, eu estou morrendo. E eu comecei a chorar, irmão. Era um choro que ele falou assim, olha, eu não estou respirando. A gente abriu a janelinha, irmãos, era aquele vento, aquela coisa terrível, até chegar em Goiânia. Meu pai não morreu dentro daquela ambulância comigo, porque Deus sabia que eu não tinha condição. Porque se eu tivesse estrutura, Deus tinha levado ele ali. Deus já tinha determinado. Tem o tempo certo do Senhor. A gente não sabe, só Ele sabe. Mas Deus não deixou ali, porque eu não tinha estrutura. E eu segurava ele, e a minha mão onde pegava, meu pai era negro. A minha mão onde pegava ficava marca. E eu chorando, desesperado.
Chegou em Goiânia, eles viram a minha situação, irmão, já veio psicólogo, já veio tudo, eu não tinha estrutura. E eu dizia assim, eu fico até 1 ano nessa Goiânia, mas eu só volto com meu pai. Só que Deus sabe todas as coisas. Meu pai faleceu naquela madrugada. Naquela madrugada. Eu passei um pedaço da minha vida muito ruim. Eu passei um pedaço terrível, igreja. Porque eu não queria mais saber de casamento. Meu filho era pequeno, não queria mais saber. Eu não dava conta de trabalhar. Porque eu tinha um amor muito grande por ele. Eu chorei demais, eu sofri demais, eu não dormia, eu não comia. Só que a melhor cura, ela vem de Deus. Ela não vem de um abraço. Ela não vem de alguém, irmãos, porque o que vem de fora não sabe o que está aqui dentro. Não sabe o tamanho do buraco. Não sabe o que a gente está passando. Mas Deus sabe, porque Deus vê de dentro para fora, de fora para dentro, Deus conhece. Então o Espírito Santo de Deus me abraçou. Deus me ajudou. Deus me sustentou para eu não desistir da vida. E eu tenho certeza que meu pai não queria que eu desistisse. Eu tive que ser forte para tomar decisão, porque eu sou a mais velha. Minha mãe doente, e eu tive que ser forte em um momento de dor, mas eu não estava sozinha. Mostrar força no tempo de dor é só com a ajuda do Senhor. Deus me ajudou. E Ele perdoou aquela idolatria, porque em momento nenhum eu chamei Jesus. Eu já tinha ouvido a palavra de Deus, mas eu não chamei Jesus, irmão. Naquela hora que eu estava ali em cima dele, não falei de Jesus, não falei nem de Deus. Eu chamava até que já tinha falecido. Mas eu não lembrei do Senhor que sara, do Senhor que cura. Deus sabia daquele processo. Deus conhece a nossa dor. Deus sabe que você está passando hoje, que você vai passar amanhã. Deus sabe. Deus te perdoou. Quando você veio, Ele não te jogou fora. Ele te perdoou. Ele te recebeu. Às vezes, irmãos, uma pessoa com uma condição boa não ia te receber. Às vezes tem parente que você tem que não te recebe, não te vê como homem de Deus, não te vê como mulher de Deus, não te vê com respeito, olha para você e diz, não vai dar em nada não. Mas o Senhor me recebeu. Ele me lavou. Ele me limpou. Ele me ensinou que eu estava acreditando naquilo que não era verdade. Jesus teve tanta paciência comigo. Quando eu chorava e dizia, por que, Deus? Por que meu pai morreu? Por quê? E passado pouco tempo a mãe, passado pouco tempo eu perdi 5 pessoas da minha família. Por que, Deus? E o Senhor ia curando. Ele não respondia. Ele só me ajudava. Ele só me ajudava. Hoje eu estou aqui para dizer para você que Deus te perdoou. Não importa o pecado que você cometeu. Não importa o erro que você fez. Não importa o prejuízo que você deu. Não importa aquilo que você enganou. Se você se arrepende, Deus te perdoou. Porque Jesus perdoa a todos. Agora presta atenção. Ele perdoa. Mas Ele também tem uma palavra para todos que Ele perdoou. Todos que Ele perdoou, Ele deu uma palavra. Ele olha para aquela mulher adúltera. E Ele diz, cadê os seus acusadores? Ninguém te acusa? Onde eles estão? Eu também não te condeno. Vá e não peque mais. Jesus sempre deu uma palavra àquele que foi perdoado. Ele diz para a mulher adúltera, vai, mas adultério na sua vida nunca mais. Não peques mais. Ele perdoou aquele homem que estava 38 anos no tanque de Betesda. Irmãos, ele estava ali paralítico, deitado numa cama,
38 anos, o tanque chamava Betesda. Betesda significa casa de misericórdia, mas ninguém tinha misericórdia para aquele homem. Casa da misericórdia, ninguém tem misericórdia. Irmãos, eu oro a Deus em nome de Jesus, diz: Senhor, essa casa é casa de oração e todo mundo aqui é misericordioso e ama o próximo, é homem de Deus, é mulher de Deus, não é mesquinho, ama o próximo, porque senão não vai receber do Senhor. Não vai receber, só recebe nessa terra. Eu digo para o Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia sim. Vai olhar o irmão com olhar de igualdade. Porque do mesmo jeito que Deus me perdoou, Deus te perdoou. E aqui nós estamos no mesmo barco, indo para o mesmo lugar. Mesmo lugar. Nós estamos aqui, o barco é o mesmo. A arca é a mesma, o pai é o mesmo. Então não tem filho melhor do que o outro. Todo mundo é igual. Não tem filho melhor do que o outro, não. Não importa a condição, a casa que você mora, o carro que você anda. Aqui todo mundo é igual, a embarcação é a mesma e o destino é o mesmo. É Canaã celestial. É todo mundo o mesmo barco. Casa da misericórdia, mas ninguém tem misericórdia. 38 anos. Irmãos, 38 anos é quase uma vida. Ninguém tem misericórdia para ir, porque cada um está cuidando do seu problema. Cada um está preocupado com aquilo que quer. Por que Jesus não foi em outros e curou outros? Porque aquele homem estava sozinho. Jesus se levanta na vida de muitos que estão solitários. Jesus se levanta pelo órfão, pela viúva, pelo aquele que é desprezado. Por isso que você não pode ser aquele que despreza, irmão. Seja inteligente em nome de Jesus. Se tu desprezar alguém, Deus te despreza. O negócio com Deus, a matemática com Deus é diferente. Olha para a pessoa pensando que você é a Coca-Cola e ele é o quê? Tem um guaranazinho ruim aí, gente? Não me chama, gente. Goianinha. Ninguém trabalha na Goianinha aqui não, né, gente? É um guaranazinho ruim. Ah, eu sou a Coca-Cola. Fulano é o Goianinho. Vigia, varão, que Deus fica com o Goianinho e joga fora a Coca-Cola. Vigia que com Jesus é diferente. É melhor você ser desprezado do que desprezar. Porque na última hora Deus diz: ó, comigo não tem nada. É melhor alguém te desprezar do que você desprezar. Escuta o que eu estou falando. Guarda isso no teu coração. Não despreza ninguém, não. Não despreza, não. Porque tu despreza, Deus levanta ele. E quem Deus ali levanta, irmão, depois o negócio fica estreito. Coitadinho, coitado. Vem um filho de Deus só para ele. Está na casa da misericórdia, né? Não tem ninguém misericórdia. Aí ele olha para aquele homem e fala: você está aí? Quanto tempo? Não, Jesus já sabia. Ele começa a murmurar: estou aqui 38 anos. Ô vida sofrida. Ô vida sofrida. Ô vida sofrida. Eita, mas que vida sofrida. Ele olha ali e fala: 38 anos. E por que não deu um jeito? Ah, não deu um jeito porque só não está vendo problema nas pernas? Se fosse os braços, eu tinha ido aqui as pernas, né? É nas pernas, hein? Paralítico. Aí vem lá, essa água é balançada uma vez ou outra aí, quando resolve. E aí eu não dou conta de correr, não dá para andar, não dá para correr. Aí outro vai e desce. Aí Jesus olha para ele. Jesus cura ele. Jesus diz: levanta, não precisa de água não, estou aqui para a sua vida. Ai, que lindo, irmão. Levanta, rapaz, estou pensando que precisa de muita coisa, você precisa de uma palavra minha, levanta e anda. Levanta e anda. Tu não está precisando de água, não. O Senhor chegou nessa história. Levanta e anda. 38 anos aí, rapaz, está muito tempo aí parado. Levanta e anda, pega a tua cama. Aí Jesus lança também uma palavra: perdoados estão os seus pecados. Vai e não peques mais, para que coisa pior não te aconteça. Jesus perdoa, mas ele lançou a palavra. Para todos que Deus chamou, e não é diferente comigo e com você. Ele te perdoou, ele te recebeu, ele te tomou no braço, no colo, ele curou suas feridas, ele te confortou, te consolou, ele te tomou ali pela mão, diz: filho meu, porque para aquele paralítico ele diz: só para vocês entenderem que eu posso perdoar pecado. Ele diz: levanta e anda, mas ele quer perdoar. Por quê, irmãos? Porque se Jesus não perdoar, a sua dívida não pode ser quitada.
Você não pode pagar a Deus, então o Filho pagou no seu lugar. Mas para isso você tem que receber a palavra dele. Deus te tirou de um lugar, Ele não quer que você volte. Deus perdoou seu pecado, mas Ele não quer que você volte para aquele lugar. Ele não quer que você seja refém de novo daquela tentação. Jesus foi lá, trabalhou na tua vida, te levantou, te tirou de alguma situação. Ele não quer que você volte, filho. Ele não quer que você volte. Ele quer que você tenha uma nova vida com Ele, na presença dEle, recebendo dEle. Ele tem algo novo para você. E as coisas que são problemas não vai te acrescentar. Aí Jesus te perdoa, mas diz, não repete isso mais não. Isso está te prejudicando. Irmãos, o pecado, ele defrauda nós mesmos. O pecado, ele nos prejudica. Jesus está te chamando para viver uma nova vida. Não cair naquele mesmo buraco. Não estar naquela mesma situação. Jesus está te chamando para algo novo. Perdoou, mas não peques mais. É vida nova. Fica de pé comigo em nome de Jesus. É vida nova. É vida nova. É algo novo. Jesus sabe que daquela situação que você estava, você dizendo, não, mas eu sou feliz. Não é não, irmãos. Não é não, felicidade sem Deus não é felicidade. É só momento de contentamento. Como você vai ser feliz longe do dono da vida? Como você vai ser feliz longe do projeto do Senhor? Felicidade em Deus, em Cristo. Não tem empecilho para Deus te limpar. Não tem empecilho para Deus te perdoar, para Deus te receber. Você vem como está, diz a palavra do Senhor, vem como estás. Vem para a presença de Deus como estás. Pastora, mas eu tenho tantas coisas, eu tenho tantas demandas, a minha vida é tão torta. Irmão, vem que Jesus vai te ajudar a consertar. É só Ele para te ajudar. Você não vai conseguir sozinho, nem sozinha. É só na presença do Senhor. Pastora, mas eu errei tanto lá atrás. O dono da vida está dizendo, eu te perdoo. Eu te perdoo. Eu não estou aqui para te condenar, eu estou aqui para te perdoar.